Boa noite. A minha esposa é a música da nossa família. Ela toca, o último conta 5 instrumentos, né? Mas ela começou com piano. E meu desafio é procurar tocar o coração dela, né? Dorothy, fica de pé para todo mundo ver. A minha esposa de 49 anos. Graças a Deus. Servir a Deus é um grande privilégio. Graças a Deus pela maneira que Ele age em nossas vidas. Sendo crente em Jesus Cristo já é uma bênção. Vendo o que Deus tem feito em nossas vidas. É uma maravilha. Quando Deus começou a tocar no meu coração para ir para o seminário, foi ali que eu encontrei Dorothy. No primeiro ano, encontrei com ela. E logo depois que a gente começou o nosso namoro, resolvemos em nossos encontros para devocional decorar 1 Pedro. Não sei por que a gente tomou essa decisão de 1 Pedro. Mas marcou a minha vida. Toda vida eu queria voltar para Pedro. Lendo a Bíblia anualmente, mas querendo voltar para Pedro. Pegou a minha atenção. Tem uma mensagem fantástica. Pedro escrevendo sobre a genuína graça de Deus. Vendo vocês aqui, eu penso sobre a graça de Deus como Barnabé, na sua primeira viagem para Antioquia, chegou a ver a graça de Deus. Como Deus vem transformando pessoas, né? Transformando vidas. E Pedro, mais ou menos 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele, guiado pelo Espírito Santo, escreveu essa carta. Escreveu essa carta num tempo difícil, um tempo de perseguição, a igreja expandindo, crescendo em todo canto. Era o alvo para os imperadores de perseguir para ganhar cada vez mais popularidade e para se defender politicamente. Naquela época não tinha Paulo Afonso, nem geradores de energia, mas eles iam fazer festas ao livre. E naquela época, fazer uma festa ao livre à noite, tinha que ter luz. Então, fogueiras, né? Mas o imperador Nero, ele ouviu falar que o crente, o cristão, declara que é a luz do mundo. Vamos aproveitar. Ao redor do lugar da festa deles, colocou estacas. E no pé de cada estaca, feno. E outros, lenha. Na hora do culto não. Na hora da festa, trouxe crentes, cristãos. E colocou lá, amarrado, nessas estacas, colocou piche por cima e tocou fogo. Para a gente imaginar uma pessoa que tem essa maldade, desse nível, para a gente é difícil. Mas tem gente hoje desse jeito ou pior, né? Mas Pedro escreveu essa carta naquela época, naquele contexto, falando sobre a genuína graça de Deus. E ele começa dessa maneira: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Então, ele está escrevendo essa carta para o povo de Deus. Caso que você está aqui hoje à noite e você não chegou àquele ponto de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você vai escutar essa mensagem de outra maneira, porque ele não é dirigido para você diretamente, mas indiretamente está apresentando para você a boa notícia de salvação. O que você precisa para tornar um filho de Deus, para você conhecer Jesus Cristo como seu Salvador.
E ele, fazendo essa declaração, começa a explicar a situação deles na introdução dessa epístola. Nós não vamos fazer tudo hoje à noite, não tem tempo, né? É tão rico. Mas, pelo menos, esse primeiro capítulo nós vamos fazer hoje, ver o que Deus está apresentando. A introdução dele cabe de versículos 1 a 12. Em versículos 1 e 2, ele está dando essa saudação, introdução da sua epístola, que vai marcar tudo que ele vai escrever. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são. Então, falando sobre a situação deles no mundo, né? Deus triuno, falando para eles. Pedro escrevendo, guiado pelo Espírito Santo, disse assim, que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Betânia, segundo a presciência de Deus Pai. Eles estavam dispersos devido a essa perseguição. Fugia da sua casa, do lugar da sua criação, para sobreviver com a sua crença em Jesus Cristo. Sabendo ficar, vai perder emprego, vai perdendo a relação com a família e, quem sabe, a vida. Então foge para outros lugares. E nesses forasteiros, estão nesse momento, nessa dispersão, nesses lugares, segundo a presença de Deus. Deus sabia. Não pegar de surpresa nunca. E todas as promessas que Deus tem feito para o seu povo estavam ainda em pé. Difícil que era a situação, Deus não foi pego de surpresa. E segunda coisa, ele falou em santificação do Espírito Santo. No meio daquela dificuldade, Deus estava cumprindo o seu alvo na vida de cada um deles, transformando eles na imagem de Jesus Cristo. A santificação prática, no dia ao dia, Ele trabalhando na vida dessas pessoas, o Espírito Santo trabalhando e agindo, difícil que era, a santificação deles, e para o mais difícil. No meio daquela dificuldade, para obediência. Cai a responsabilidade de cada crente. No meio da dificuldade, ser obedientes. Em tudo. Então, nós temos Pai, o Espírito Santo, e agora nossa responsabilidade, e agora entra Jesus Cristo e a aspersão do sangue de Cristo. Por que colocar aqui nesse momento? Aqui tem alguém que conseguiu obedecer Deus 100% hoje? Eu creio que não. Se tiver, alguém fala comigo depois, eu quero saber seu segredo, né? Mas falhando, pecando, é nesse momento da graça de Deus que a gente baixa a cabeça. Pai, mais uma vez, pequei contra o Senhor. E Ele perdoa. É maravilha. Então, naquela situação, tem isso. Deus entende a sua situação. Deus, pelo Espírito Santo, está moldando você à imagem de Cristo. Procura ser obediente em tudo e quando falha, admite a sua, com humildade, com arrependimento, a sua situação. Então, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Aqui falando sobre a família de Deus, regenerados, regeneração. Jesus falou isso em João 3, tem que nascer de novo. Outro DNA entra em você. Quase 44 anos aqui no Brasil, e ainda falando com os estranhos, com pouco tempo,
você não é daqui não, hein? Aí, sotaque traiu de novo, né? Jeito, né? O pior, voltando para os Estados Unidos, não encaixa mais. É de brasileiro demais, né? Então, o jeito americano, com firmeza de mão, outro irmão, você, olha, irmão, tudo bem? Essa é a distância. Mas eu, acostumado com o Brasil, chega lá e diz, oi, irmão, tudo bem? E diz, que isso? E Dorothy, afasta, Bill, né? Está assustando eles. Então, o problema do crente é exatamente igual. Você tornou-se cidadão do céu aqui na terra. A sua cultura está mudando. Não encaixa mais aqui. E está pronto para lá. Mas um dia está, naquela hora que ele chama, aquela transformação. Mas você agora é regenerado. Família nova em Deus, né? Segundo a muita misericórdia, nos regenerou. E para quê essa regeneração? É interessante como Pedro disse assim, para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos esperança. Temos essa esperança em toda situação, seja que for. Nasceu de novo, ele nos regenerou, transformou agora de outra família e nós temos esperança. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E a gente, por que não? Né? Porque ele prometeu. Né? Regenerados para uma viva esperança. Vivei na realidade disso. Ausente do qual presente com o Senhor. Para mim viver é Cristo, morrer é ganho. Atitude de Paulo. E para uma herança reservado, né? Herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservado nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então, herança. Herança que a gente recebe, às vezes, nesse mundo, dá mal, né? Cria briga na família, chega a hora da herança, agora é minha, né? Mas a herança que nós temos no céu é uma coisa fantástica, porque tornou herdeiros de Deus, filhos de Deus, com Deus justo, que faz tudo certo, e é tudo certo para a gente ir lá, e para aquela salvação final, preparado e revelar no último tempo. Então, temos isso, mas tem outro lado. Né? Nisso exaltais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Lembrando quem recebeu essa carta? Esse povo perseguido, povo forasteiro, Deus guiando, moldando eles na imagem de Cristo, exigindo obediência e explicando a situação do momento. Tem tudo isso, mas pode ser que, se necessário, você vai ser entristecido por várias provações, dificuldades, vendo seus irmãos em Cristo morrendo pela fé, sofrendo de muitas maneiras, e você também sofrendo. Versículo 7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo purado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele está nos preparando para aquele momento e usando a gente aqui agora. Por que estou aqui, né? Porque Deus me deixou aqui nesses dias. E eles perguntando essa mesma coisa. Mas redonde em louvor e honra na glória e revelação de Jesus Cristo. Para dar glória a Ele. Um espelho mostrando para o mundo o que Deus pode fazer na sua vida. E ele falando sobre esse louvor, o que nosso
nessa graça, ele falando sobre Jesus Cristo, que a gente não chegou a ver, mas ama Ele, sabendo o que Ele fez por nós, com alegria indizível, cheia de glória. Como que Pedro podia ficar preso e cantando? Né? Como que pode? Só Deus. A alegria, a certeza, relacionamento que tem com Deus, com Jesus vivo, Deus que age em nossas vidas. Versículo 10, pulando assim, foi a respeito dessa salvação que os profetas indicaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça que vós outros estão destinados. Os profetas, todo o Velho Testamento, preparando. O que nós temos em nossa crença hoje é tudo montado em tudo que a gente encontra no Velho Testamento. Desde Gênesis 3, né? Fala sobre o Messias. Paulo, quando ele estava caminhando para perseguir cada vez mais a igreja, o homem que conheceu bem o Velho Testamento, conheceu muito parte dele decorado, e perseguindo de boa consciência. Mas de repente ele conheceu o Messias de maneira milagrosa. E naquele momento a ficha caiu. Então, tudo isso que eu sabia do Messias é o Senhor Jesus, porque foi a resposta dele, Senhor. E Deus usou ele grandemente. Perseguido também, mas usado por Deus para pregar a palavra de Deus. Mas todos aqueles profetas escreveram muitos. Entender. Eu não sei se você luta comigo, com eu, coisas menores, no dia ao dia da sua vida. Às vezes é difícil entender. Mas uma coisa que me ajuda, essa parte aqui, ele falando sobre o Evangelho que foi preparado, a eles foi revelado, versículo 12, que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam essas coisas que agora foram anunciados por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviados seus, vos pregaram o Evangelho. O Evangelho baseado em tudo que foi revelado, né? A gente recebeu a boa notícia. Coisas essas, olha aqui, que os anjos anelam para escrutar. Pense dos anjos, sala de aula com Deus, procurando entender a soberania de Deus, a justiça de Deus, como Deus é bondoso, como Deus é santo em todo, e chegou aquele dia de Lúcifer rebeliar contra Deus, fez uma decisão, não, eu vou ser Deus. E os anjos eleitos ficaram com Deus. E eles procurando entender a graça de Deus. E Deus, no seu plano, criou uma boa ilustração na aula para eles. Criou o homem. Deixou ele pecar. E providenciou salvação. Por que não na hora, né? E tudo isso mostra a graça de Deus. Isso me ajuda muito de procurar entender os pormenores de tudo isso. Mas chegou o versículo 13, que é a parte principal, que a gente vai falar hoje à noite. Por isso, vem dessa salvação, vem dessa riqueza da graça de Deus. Por isso, cingindo o vosso entendimento e sede sóbrio, esperar inteiramente na graça que vos está trazida na revelação de Jesus Cristo. E nos próximos
versículos, ele fala como filhos obedientes, como filhos de Deus, nós devemos. Por isso, cingindo o vosso entendimento. O que é isso? Naquela época, o homem andava. Os homens que mangam a mulher quando ela procura andar ligeiro ou correr com saia. Pensa aqueles homens daquela época, né? Só que naquela época tinha solução diferente, criando calço comprido, meia cafona, né? Eles iam assim, pegavam por trás, abatiam. Cafona, né? Diferente, mas podia correr. Ele usando isso como ilustração, por isso, esperar inteiramente dele, né? Cingindo o vosso entendimento. Aquele que está atrapalhando você no seu pensamento, no dia ao dia, a perseguição, seja que for, que está na sua vida, procura juntar tudo para que pode correr o seu entendimento e ser sóbrio, sério, procurando ver a vontade de Deus, esperar inteiramente na graça que você está trazendo na revelação de Jesus Cristo. Confia nele. Tudo pela graça de Deus, a misericórdia de Deus, Deus agindo em sua vida. E como nós vamos fazer isso como filhos obedientes? Família nova. E esses filhos obedientes têm que agir em 4 maneiras. Filhos obedientes santos, filhos santos. Segundo lugar, filhos respeitosos. Terceiro lugar, filhos carinhosos. E por último, filhos amadurecendo. Em versículos 13 até 17, aqui fala sobre aqueles filhos obedientes. Como nós, filhos obedientes, não vos amoldeceis com as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A exigência de cada crente nasceu de novo, filho de Deus, agora age como filho de Deus. Você é filho de Deus, então vive nele, separado a ele. Separação, santidade, não é tanto sair do mundo, como é correr para a sua família. Viver com Deus, separado a ele. Vivendo no mundo, mas não do mundo. Né? Servindo a ele, santos, separado a ele. Quando eu penso em santidade, eu penso no presente de casamento, a gente recebeu uns anos atrás, né? Era de plástico, bonito, mas plástico. Mas pouco tempo, com macarronada e outras coisas, começou a mostrar manchas que não saía na hora de lavar. Cada vez mais velho. Finalmente, consegui um dinheiro e comprei umas louças melhores para Dorte. E ela chamou essa louça a louça santa. Porque ela foi separado só para usar no domingo, janta com a família, ou quando vem um hóspede em casa. Né? E usar a louça santa, separado para isso. E Deus nos separou para honrar Ele nesse mundo. Dar honra e glória a Ele, mostrando para o mundo quem Ele é. Mas também, não somente filhos santos, mas filhos respeitosos. Esses próximos versículos 17 dizem assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoa, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor
durante o tempo da vossa peregrinação. Temor, às vezes, é difícil entender. Deus me deu um bom pai nesse mundo. Eu tenho 3 irmãos, eu sou o segundo e 4 irmãos. Pai tinha seus problemas. Problema de bebida, problema de fumo. Deus aliviou ele da bebida e o câncer tomou a vida dele, né? Devido ao fumo. Mas Deus transformou a vida dele. Mas ele foi um bom pai. Disciplinava esses 4 homens, que ele criou certo temor em nós, né? Mesmo sendo teimosos, ele criou isso em nós. Começou uma época que ele trabalhou fora. E mãe, sozinha em casa durante a semana, difícil controlar esses 4 homens. Especialmente sabendo quem era o segundo, né? Então, chegou um certo dia, pai juntou todo mundo e disse, olha, daqui para frente, mãe não vai castigar vocês. Ela, se você não escuta ela a primeira vez, ela vai para o calendário, colocar seu nome e um risco. E durante a semana, cada vez que faz isso, outro risco. O que isso significa? Eu vou chegar em casa sexta-feira, à noite, abraçar, beijar vocês. Mas a primeira coisa, sábado de manhã, nós vamos lá junto com a lenha, lá atrás da casa. E você vai segurar as suas canelas e eu vou aplicar meu cinto nas suas nádegas. Cada marca é uma lapada. E a gente muito esperto, né? Sabendo que tinha essas marcas, a gente pegou toda a cueca que tinha e botou, né? Só que uma semana eu não recebi nada. Santinho, né? Meu irmão recebeu vários. Meu erro, segui meu pai e meu irmão mais velho para ele receber as lapadas. E eu estava lá ao lado. Roberto! Aí! Terminou com o Roberto, que foi tudo preparado com as cuecas dele e as minhas. Bill, vem cá. Pai, eu não recebi nenhum essa semana. Acabou de receber. Nunca vai mangando seu irmão quando está sendo castigado. Segura a canela. E eu acho que doeu mais do que tudo que meu irmão recebeu. Mas, quando a gente estava em público, pai só fez uma coisa. Bill, temor. A gente amava o pai. Doidinho para ver ele chegar em casa. Mas cria o temor. O temor de Deus. Vendo o que ele fez para a nossa salvação. Mandou o próprio filho unigênito, para morrer por nós. A gente pecando e desrespeitando o que ele fez por nós. E esse deve criar um temor. Esse é meu pai. Pagou tão caro por mim. E tem que reverenciar com filhos obedientes, santos e respeitosos. Mas somente filhos assim, mas também carinhosos. Você faz parte de uma família. Versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, e tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente incorruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, que é viva e é permanente. A igreja de Jesus Cristo, essa igreja local, é fantástico ter essa comunhão. Somos irmãos.
E uma coisa que a gente vai descobrindo, eu sou o segundo de 4. Pai tinha olhos azuis, mãe castanhos. Eu, olhos azuis e os outros irmãos castanhos. Né? Todo mundo olhava para os outros 3, são irmãos. E você, Bill? De frente. Cabelo era crespo naquela época, né? Mas, mesmo assim, não podia negar o fato que eles eram meus irmãos. A gente tinha natureza igual. Né? Quando seu irmão cai no pecado, não é para ser surpresa, não. Porque ele é feito a mesma coisa de você. Ele precisa de você, naquele momento, para levantar, corrigir, ajudar ele. Entre outros motivos, a gente encontra em Gálatas capítulo 6, versículo 1, o motivo é saber que você precisa daquele irmão forte para que quando você cai, está lá para levantar. Somos família. A gente precisa um ao outro, com esse carinho, em como filhos carinhosos e também filhos amadurecendo. Se na sua família tem um que não cresce, não amadurece, então você começa a dizer, tem alguma coisa errada, vai para o médico, né? Às vezes acontece. Mas na família de Deus, todos devem crescer e amadurecer. Senão, tem algum problema. Tem que entrar de novo a família diante de Deus. Despojando, pois, vos, versículo 1 de capítulo 2, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo e hipocrisia, inveja, de toda sorte de malícia, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, a genuína leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento na salvação. Se é de que já tende experiência de que o Senhor é bondoso, fazendo isso para a honra e glória de Deus, crescendo. Assistir o culto, ouvir a pregação, faz parte. Mas não só isso que precisa. No mês de maio, tive o privilégio de... Gostei da apresentação de missões hoje à noite. Você envolvendo, vai mudar a sua vida, garanto. Faça uma viagem dessa aqui, vai mudar. Vai marcar você. Mês de abril, eu recebi telefonema, pastor lá em Remanso, Bill, quem estava previsto de ir para Moçambique e dar aula, não pode. Você pode? Posso. Né? Então foi. Mas lá eu aprendi tanta coisa vivendo com aqueles irmãos. Uma coisa que eu encontrei, um fome pela palavra. Uma igreja perseguida. Na era de 70, Revolução, os comunistas atacavam todo cristão. Católico, protestante, seja o que for. Mas o grupo que cresceu foi esse grupo com que estão trabalhando lá em Beira. Graças a Deus. Servindo a Deus e sendo perseguidos, cresceram. Mas eles têm fome pela palavra. Querendo conhecer a palavra. E possuir uma Bíblia é uma coisa cara. Tem que... Mas eles procuram de qualquer maneira. Só uma história. Na minha chegada em Beira, antes de viajar, o dia antes de sair para Moçambique, um irmão da Igreja da Fé chegou para mim, pastor, não me falou que eu ia para Moçambique. Eu quero mandar alguma coisa, o que precisa? Pode levar algumas Bíblias? Sim, eles estão precisando. Então, ele foi para a livraria e comprou 2 caixas de Bíblia. Um de popular, a capa de papel, e o outro 10 Bíblias de estudo de MacArthur.
Eu botei tudo nas minhas malas e fui embora. Cheguei lá, primeira noite, falei com o missionário em Maputo, Joel Troster. Ele foi abençoado em janeiro com a presença, de repente, 22 homens de 20 e poucos anos. E eles, durante 2 anos, estavam estudando a palavra de Deus, a sós, procurando alguém para responder. Começou perguntando um pastor de outro pensamento e não podia responder às perguntas. Procuraram estudar a palavra de Deus sós, procurando respostas. E, finalmente, depois de 2 anos, quase pronto para deixar tudo, encontrou a igreja de pastor Joel. E lá ficaram. E ele convidou 2 desses homens para a sua casa, sexta-feira à noite, para ter um tempo de comunhão. Nós 4 sentados à mesa, conversando. A maior parte dos pastores com quem eu trabalhei em Beira tem um nível de educação 2º, 3º ano de estudos, né? Tinha alguns que tinham mais. Mas esses homens em Maputo tinham uma educação mais elevada, e os 2 que chegam lá aquela noite tinham um nível superior, Nelson e Eduardo. E falando com eles sobre seus estudos, e falei com o Nelson. Nelson, muito estudioso, até escreve artigos. O que você usa? Quais são os seus recursos para ajudar você no estudo da sua Bíblia? Mostrou a Bíblia dele, tudo mais grosso que o meu, porque ficou tão folheado, tão marcado. Só isso. Não tem outra coisa? Não. Só a Bíblia. E o que você almeja? O que você gosta de ter? Pastor Bill, se eu pudesse, ia comprar uma Bíblia de estudo de MacArthur. Eu comecei uma luta e orando com Deus. Senhor, eu pensei que ia levar isso para Beira. E agora, dá para esses homens aqui? Então, passou meia hora com essa luta, eu conversando com eles, nem sabia o que estava fazendo com Deus. Finalmente entrou o assunto de novo. Espera aí. Foi para o meu quarto, abriu a mala, pegou 2 Bíblias de estudo, trouxe para eles. Você fala em bombom para menino? Foi fantástico, né? No outro dia, tive o privilégio de passar 3 horas estudando a palavra com esses homens, uns 30 homens. E no intervalo, falando com Nelson. Nelson, tudo bem? Tudo. Dormiu bem essa noite? Pastor, não dormi não. Por quê? Passei a noite estudando a Bíblia de MacArthur. Graças a Deus. Esse fome amadurecendo. Você vendo, como Paulo disse para o povo da Galácia, o Colossos, para eles procurando entender na prática a vontade de Deus. Ver como é traduzido o que está aqui no dia a dia da sua vida. Deus está operando. Então, nós devemos fazer tudo isso para a honra e glória de Deus. E é muito mais fácil se a gente fica lembrando o alvo de Deus. Aqui, voltando para Pedro de novo, versículo 9 de capítulo 2, ele simplesmente disse: vós sois, porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Família com alvo, mostrar o seu DNA, Filho de Deus, regenerado, para a honra e glória dele. Vamos orar. Pai amado, agradecemos pelo privilégio de conhecer a Tua palavra. Ó Deus, privilégio de ter esses estudos, homens que o Senhor usou para gravar o que nós temos em mão,
que não é só história, mas é vida. E, ó Deus, ajude-nos a aproveitar cada vez mais. Ajude-nos, como família, de crescer em maturidade, santidade, entendendo o temor do Senhor e tendo carinho para os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.